Deu ruim aí para dois dos mais famosos deputados bolsonaristas. A coisa tá feia, viu? E olha, e muito graças a nós, porque nós denunciamos, nós mostramos e a coisa fica difícil para esse pessoal. É por isso que eles odeiam a mim, porque eu que apareço mais aqui no Plantão Brasil, né? Sou representante do Plantão Brasil, odeiam os plantonistas, odeiam o Plantão Brasil, porque a gente vai para cima desse pessoal, a gente não fica aí só, vamos aqui falar e tal, não, a gente vai lá e vai para cima na justiça também, na Polícia Federal, no Ministério Público, e aí dá ruim para eles. Olha só, o deputado Gustavo Geyer, um dos que discursou na Avenida Paulista, lembremos, na Avenida Paulista no domingo, discursaram apenas Valdemar Costa Neto por 20 segundos, então nem conta, vai, Michele Bolsonaro, Gustavo Geyer, Nicolas Ferreira, Tarcísio, Malafaia e Bolsonaro. Só esses discursaram, os outros foram lá só para olhar. O Gustavo Geyer, ou seja, um dos mais importantes, só 2 parlamentares bolsonaristas discursaram, ele agora está com um problemão, está em pânico o Gustavo Geyer. Por quê? Primeiro, assumiu aí na semana passada o Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E o Flávio Dino é quem ficará com um processo em que o Geyer pode ser condenado a 5 anos de jaula por racismo. Racismo, agora, antigamente tinha o crime de racismo e de injúria racial. Agora os dois crimes são equiparados. A diferença de um para outro é que um era quando você cometia contra todos os negros, outra quando você cometia contra uma pessoa em específico. Agora os crimes foram equiparados, dá 5 anos de jaula. Então não precisa mais tipificar um ou outro, e aí os racistas sempre tentavam tipificar no crime que é menor, e aí não acontecia nada com eles, aí falavam, não, eu estava sob efeito de remédios, a história de Bolsominion, né? O que aconteceu foi o seguinte, o Gustavo Geyer foi num podcast, Bolsominion, e aí, já eu mostro aqui a declaração dele, ele falou ali que na África há muitas ditaduras e não há democracia porque os africanos têm um QI inferior, o que obviamente é uma mentira. É só para que alguém fale, mas Thiago, é verdade, que você sempre tem um bolsominion infiltrado, falou, Thiago, é verdade. Olha, a África sofreu e sofre até hoje inúmeras invasões aí dos países que hoje são do primeiro mundo, Estados Unidos e europeus. E aí, quando não era invasão dos europeus, que era invasão mesmo, para ir lá sequestrar as pessoas, levar para outros continentes, escravizar, etc, 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 a invasão era pelo meio do imperialismo, que era, olha, você país tal, você ficou independente, que bom, agora você está devendo até as cuecas aqui para a Inglaterra ou para a França. E aí, em troca, nós europeus somos muito bonzinhos, nós vamos aí, nós não vamos invadir você mais, mas a gente vai cuidar das suas minas de diamantes, e do seu petróleo, e do seu ouro, e de todas as suas riquezas. Então você tem países aí na África que até hoje são países riquíssimos em minerais, só que quem manda nesses minerais é a França. E aí o próprio país não tem autonomia para chegar e falar, sai daqui empresa francesa, que isso é riqueza nossa e a gente que vai explorar. Não, porque senão tem golpe de Estado, senão aí sim a OTAN invade, porque aí vai contra os interesses. Então se hoje os europeus são muito ricos, os americanos muito ricos, é porque os países pobres têm que ser muito pobres para que eles possam sugar e serem ricos. Então, o continente mais sugado por eles há séculos é a África. A gente vê aqui na América Latina como a gente sofre com o imperialismo americano, o norte-americano principalmente. Pois bem, na África, eles sofrem isso dos europeus há séculos. Séculos. É um processo de empobrecimento da população que dura séculos. É por isso, viu? Não tem a ver com QI superior e inferior, não. Tem a ver com quem tinha mais poder de guerra lá atrás. Não é nem tecnologia. Porque se você vê, os egípcios construíram pirâmides, no México tinham os astecas, os maias que tinham tecnologia aí que os europeus até hoje não chegaram. É quem tinha tecnologia de guerra é que ganhava. Pois bem, voltando aqui ao caso Geyer, o que aconteceu foi que ele disse isso, e aí, na época ninguém sabia, ninguém tinha visto, mas o Vinícius Bettiol, ele colocou nas redes sociais. Na época o Vinícius não tinha ainda muitos seguidores, mas a gente compartilhou, muita gente compartilhou, e aí chegou na Polícia Federal, chegou à Procuradoria-Geral da República, e olha que era o Augusto Aras, mas mesmo assim era racismo, ele fez a denúncia, e a denúncia caiu com a Rosa Weber. Só que a Rosa Weber saiu, entrou Flávio Dino no lugar dela. Justo quem? Só que calma, essa não é a única contra o Geyer. Por quê? Porque a partir dessa denúncia, o Gustavo Geyer ficou bravo, ficou desesperado, ele deve ter visto aí comentários, até eu fiz nas redes sociais, viralizou na época, falando, olha, dá 5 anos e tem uma coisa, quando um deputado federal ou senador, um parlamentar, é condenado a mais de 4 anos, ele perde o mandato.
Tem uma coisa, se ele é condenado depois na segunda instância ou depois, ele já vira ficha suja. E o Geyer, por ser deputado federal, ele é condenado e julgado direto no Supremo Tribunal Federal. Então ele já vira ficha suja e já perde o mandato. Obviamente, pode ser que ele pegue uma pena de 2 anos, 1 ano, aí não vai nem para prisão, isso se converte em outras coisas e aí não perde o mandato. Só que aí, pelo desespero desse primeiro processo, ele acabou arranjando outro. Então eu vou mostrar aqui primeiro a primeira declaração dele. E aí depois a outra, que saiu a notícia dessa semana. As duas, a gente fez denúncia no Ministério Público Federal, tá? Nas duas. Tanto a primeira quanto a segunda. Só que aí você me diz qual é pior. A segunda tá andando mais rápido, viu? O crime aconteceu 3 dias depois, mas mesmo assim tá andando um pouquinho mais rápido. Olha, tire as crianças da sala, que é muito crime aqui num vídeo só, viu? O Brasil está emburrecido. Como é que você quer que a democracia dê certo? Não tem como. Aí você pega e dá o título de eleitor para um monte de gente emburrecida. 90? Hã? Sabia que tem macaco que tem QI de 90? Eu vi isso aí também. 72 na África, o QI. Não dá pra gente esperar alguma coisa da nossa população. Aí você vai ver na África, quase todos os países são ditadores. Quase tudo lá é ditadura. Democracia não prospera na África. Por quê? Para você ter uma democracia, você tem que ter um mínimo de capacidade cognitiva de entender entre o bom e o ruim, o certo e o errado. Então tentaram fazer democracia na África várias vezes. O que acontece? Um ditador toma tudo, toma conta de tudo e o povo... O Brasil tá desse jeito. Lula chegou na presidência e o povo... picanha, cerveja. O Brasil está emburrecido. Como é que você Tá aí o Gustavo Guerra comparando aí o QI de macacos com o dos africanos. Olha, quem fala, Thiago, eu não concordo com nada do que você falou. Eu vou dar 3 livros, quem gosta de ler ou de escutar, né, que tem audiolivro desses 3 também, que é só para introduzir, assim, no assunto do imperialismo, viu? Já é América Latina, não é África, mas América Latina. O processo é bem parecido, chama Veias Abertas na América Latina, Eduardo Galeano. Tá. Tem um outro que se chama Confissões de um Assassino Econômico. Aí eu não lembro o autor, mas só tem um livro com esse nome, dá um Google aí, e ele confessa, um ex-agente da CIA que confessa, ele era um desses que corrompia governos. Então ele ia em países de terceiro mundo e corrompia esses governos para entregarem suas riquezas para os Estados Unidos. Os governos que não se corrompem acabam levando uma visitinha da liberdade da democracia norte-americana, que é o quê? Guerra. Acabam sendo invadidos. O outro chama O Método Jacarta, que é um livro que mostra como os Estados Unidos eram golpes de Estado no mundo inteiro. Fala até do golpe de 64 um pouquinho, mas fala mais de golpes que aconteceram na Ásia e na África. Golpes de Estado contra governos que tentavam ficar independentes do poderio aí, não só dos Estados Unidos, mas também dos europeus, mas principalmente no caso americano. São 3 livros para você começar a entender, caramba! Tem países pobres por conta desse tipo de coisa. Aí você começa a entender. Pois bem, aqui voltamos ao Geyer. Ele cometeu aí isso, foi feita a denúncia, tá lá com o Flávio Dino. O Flávio Dino ainda não deu encaminhamento, mas calma. O Flávio Dino vai começar a engatar aí semana que vem várias, viu? Tem um voto do Flávio Dino, já eu faço, nos próximos dias eu faço vídeo sobre isso. Vem cá. Tem um voto do Flávio Dino que pode caçar 7 deputados bolsonaristas de uma vez só. Semana que vem, viu? Semana que vem. Prepara, semana que vem Flávio Dino vai chegar pá, com a pancada. E nem tô falando do gay. Não tô falando dele. 7 bolsominions na semana que vem vão rodar. E aí voltamos aqui ao caso dele. Aí logo depois ele ficou desesperado e resolveu partir pro ataque pra cima do ministro Silvio Almeida. Aqui o que falou o criminoso. Para fazer palestra, é esse que ama o crime organizado, mas não fala nada sobre o terrorismo do Hamas. Ele foi no Twitter dele e fez algum ataque a mim, eu não lembro qual é. Aí eu chamei ele de analfabeto funcional, porque se uma pessoa não conseguiu entender o que eu falei naquele vídeo do podcast, onde eu falo claramente que ditaduras, subnutrição causa uma redução do QI, se uma pessoa não consegue entender isso, ela sofre de analfabetismo funcional. E eu chamo o ministro dos Direitos Humanos, o amigo da dama, o amigo do narcotráfico aí, né? De analfabeto funcional. O que aconteceu é que... Esse aí, dama, ele ia falar dama do tráfico, narcotráfico, ele estava ali naquela fake news do Estadão e de toda a imprensa brasileira, lembro da Globo, lembro de vários jornalistas aí de toda a imprensa brasileira que estavam aí associando o Flávio Dino, justo quem pegou o processo, ao tráfico de drogas. Lembra disso? A dama do tráfico que visitou o Flávio Dino, tudo aquilo lá. Pois bem,
Eis que ele vai lá e comete crime também contra o Silvio Almeida. Ele insinuou nas redes sociais, ele apagou o post, mas ele insinuou que o Silvio Almeida não entendeu o que ele quis dizer porque é negro e aí negros têm que ir baixo, aquilo tudo lá que ele tinha dito. Então foi isso que ele insinuou, tá? E aí chegou com a Rosa Weber. A Rosa Weber não, com a Carmen Lúcia está essa investigação. Então são duas diferentes. O Thiago, mas não é o mesmo caso? Não, um é o caso que ele falou no podcast, esse outro ele falou nas redes sociais. Aí ele tem aí injúria contra o Lula e racismo contra o Silvio Almeida, são dois casos em um só. E o outro é ali um caso de racismo aí generalizado. Então são dois casos diferentes, um com Flávio Dino, outro com Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia já começou a dar encaminhamento, então o Gustavo Guerra, ele já foi denunciado, tá? Tiago, o que é denunciado? Denunciado é o seguinte, o Ministério Público fez a investigação e disse, tem crime, vou denunciar para iniciar um processo. Então a Carmen Lúcia deu aí um prazo e o Gustavo Guerra aí já em março será tornado réu oficialmente. Ele sendo tornado réu, começa o processo, tá? E aí são dois crimes. Injúria contra o Lula, ele pode pegar até 2 anos. Racismo contra o ministro já são 5. Se ele pega a pena máxima, não acredito que vai pegar a pena máxima nos dois, não. Já dá 7. 7 ele já perde o mandato, viu? Só que, vamos supor que não pega a pena máxima. Vamos supor que, nossa, ele cometeu injúria, falou que o Lula é traficante, o ministro também. Vamos supor que vão dizer que não, isso não é crime. Pode chamar o Lula de traficante sim, tá? Inocentado. Racismo, olha, dessa vez aí contra o ministro ele insinuou, não falou diretamente e tal, vai pegar 2 anos, em vez de 5. 2, vamos supor. Aí tô sendo legal aí com o deputado aí nas penas, vamos supor. Só que tem outro caso tá muito claro. Se no outro caso ele já pegar mais 2 anos, já são 4, já perde o mandato. Então essa situação aí de Gustavo Guerra. Só que ele não é o que tá na pior situação. Carla Zambelli tá numa situação bem pior. E aí, isso inclui a todos nós. Olha, acharam um vídeo da Carla Zambelli inédito dela falando sobre golpe de Estado. Vídeo inédito da Carla Zambelli que eu vou mostrar aqui pra você, tá? Esse vídeo é de 2022. E esse vídeo, a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal não tinham conhecimento desse vídeo. Vou te mostrar aqui, ó. Olha, esse pessoal é muito burro. Eles publicaram no TikTok. Aí depois, ó, mais de 1 ano e meio depois... 1 ano e meio não, mas mais de 1 ano depois, acham o vídeo aí. Vamos lá, Carla Zambelli. Pra gente sair dessa aflição, a gente está acampado já há 30 dias. Alguma coisa vai acontecer? Joaquim, é difícil dizer, porque ontem eu fiz um vídeo, né, pedindo para que os generais 4 estrelas tenham sensibilidade nesse momento. Não sei se vocês viram, mas quando o Paulo Figueiredo falou sobre a características de alguns deles, eles disseram que acima de qualquer coisa eles são apartidários e estão aí para cuidar do nosso país. Então, independente do que eles acreditem como pessoas, eles precisam, primeiro, garantir a lei e a ordem no nosso país e, em segundo lugar, garantir que a nossa Constituição seja colocada em prática. E o que está acontecendo é que o guardião da nossa Constituição hoje, que é o STF, não tem feito isso, não tem guardado a nossa Constituição. Então cabe agora às Forças Armadas garantir a lei e a ordem. Então a gente pede para que, tudo indica que existem alguns generais de 4 estrelas que têm algum tipo de resistência, né? Então a gente pede para que eles pensem na possibilidade de como será bater continência, né, prestar continência para um bandido no dia 1º de janeiro. Que eles cumpram a função deles, né? Isso? Que é proteger o povo. Que é proteger o povo nosso. Tá bom, cara? Né? O poder emana de nós, todos nós, de Com vocês. certeza. Um beijo. Obrigado, cara. Tava no TikTok, depois do TikTok alguém publicou no Quai, e aí ficou lá esquecido, sem ninguém ver, por um tempão. Não estava anexado em investigação, não estava nada. Então o Léo Bastos, da TV Repensar, ele está fazendo várias denúncias, ele já entrou aí no Ministério Público Federal. Ele faz um pedido, para quem não sabe como faz a denúncia, você vai no site do Ministério Público Federal e aí qualquer um pode fazer lá uma denúncia. E aí vai sendo encaminhado, e você tem acesso ao encaminhamento. E aí ele mandou lá o último encaminhamento, em menos de 48 horas que ele fez a denúncia, já foi anexado ao processo, à investigação em que a Carla Zambelli está com o Walter Delgatti Neto, que ela foi delatada pelo hacker da Vaza Jato. Então, em menos de 48 horas, ele falou, pô, Thiago, eu fui aqui, já tá o nome do Gonê, já tá ali, Paulo Gustavo Gonê, que é o Procurador-Geral da República. Ó, o negócio subiu igual foguete lá no Ministério Público. Geralmente, é o seguinte, você faz a denúncia, demora uns dias, aí é encaminhado para um órgão, que é o órgão que vê todas as denúncias, esse órgão encaminha.
depois para um outro órgão. Ah, é criminal, então vai ali para a justiça criminal. Ah, nossa, é trabalhista, vai para a justiça trabalhista. No caso, um promotor trabalhista, deve ser quem pegou aquilo ali, o primeiro que viu, falou, caramba, manda já pro Gonê. Já mandou direto pro Gonê, em menos de 48 horas. Eu vou falar, tem casos aí que ele me manda e tudo, que a gente faz a denúncia, que às vezes demora 3, 4 meses para chegar na Procuradoria-Geral da República. Carla Zambelli bateu o recorde, mas ó, chegou lá, os caras falaram, o quê? Vídeo novo da Carla? Olha só, que bom! Vão aumentar em uns anos aí a pena da Carla Zambelli. Se já não tinha material probatório suficiente, agora tem outro dela aí pedindo golpe de Estado, falando que conversou com generais de 4 estrelas e citando até o Paulo Figueiredo, o neto de ditador que tá foragido lá nos Estados Unidos. Então tá aí, essa é a situação atual da Carla e do Geyer, dois aí dos deputados mais famosos bolsonaristas. A Carla, mais um vídeo aí para provar que ela estava no golpe de Estado e vai ser presa muito em breve. A Carla vai ser uma das primeiras a ser presas, viu? E, no caso do Geyer, também vai acabar sem mandato e preso aí por racismo. Bolsonarismo, lixo do lixo. Que grande dia, viu? Grande dia. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!